Então isso aqui, o que a gente vai ver hoje, ninguém pode te penalizar. Até nós aqui do quadro somos mais um pouquinho severos, muitas dessas coisas aqui a gente não vai penalizar. A aula hoje tá boa demais. Opa, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão, gente? Eu amo essa musiquinha. Eu fico aqui, ó. Salve de palmas pro compositor dessa música. Essa vinheta é ótima. Amo. Gente, olha só. Eu vou falar um negócio pra vocês. A gente já tá nessa mentoria há algum tempo, né? A gente já vem conversando aí. Alguns de vocês desde a mentoria do ano passado, né? Contando com o ano passado, são quase 45 mentorias que a gente teve, e já tivemos vários temas aqui, né? Teremos mais umas 30 mentorias este ano, acho. Ao todo são 40 mentorias, né? Deste ano. E a gente já passou por vários temas. E a live da semana passada deu o que falar, né? Que eu falei sobre as maiores mentiras que já te contaram sobre redação. E aí eu pensei, eu tinha até planejado outra coisa para hoje. Assim, eu vou continuar nessa polêmica. Vou falar sobre coisas que a gente pode errar à vontade. Tá? Então isso aqui, o que a gente vai ver hoje, ninguém pode te penalizar. Até nós aqui do quadro que somos mais um pouquinho severos, muitas dessas coisas aqui a gente não vai penalizar. Existem alguns mecanismos, existem algumas coisas que não tem como penalizar por conta de uma divergência, por conta de um conhecimento que às vezes um aluno de ensino médio não tem. Então, como é um processo seletivo, né, do final do ensino médio ali para entrar na universidade, às vezes não é justo que o aluno tenha certos tipos de conhecimento. Então, são várias coisas interessantes aqui que vocês também vão se chocar. Claro, teremos um dos itens aí que a gente já tratou semana passada, porque é uma das coisas que a gente pode errar, né? Então, assim, fiquem ligados, porque a aula hoje tá boa demais, beleza? Coisas que podemos errar à vontade na nossa redação, sem sermos penalizados, penalizades. Estamos falando de erros que não podem ser apontados. Isso, gente, estou falando de acordo com a maioria dos processos seletivos. Balt, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer um processo seletivo, um concurso público, que cai o tipo dissertativo argumentativo. Mas no edital falou que é o gramático tal. Então, se no edital fala que a gramática que vai usar é a do Pestana, é a do Bechara, é a do Segala, é do Costa Cunha, enfim, você vai estudar por essa gramática. E quando uma banca escolhe uma gramática, você não pode usar a justificativa de que aquilo não é um consenso entre gramáticos. Por quê? Porque a banca disse qual é o gramático. Então você tem que seguir de acordo com aquele gramático que a banca segue. Então isso aqui é um compilado dos principais vestibulares que a gente vê por aqui no quadro, mas se o seu vestibular pede uma gramática específica, se o seu vestibular tem um edital que detalha mais sobre essas coisas, veja o edital. Viu, gente? Isso é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, muitos de vocês colocam lá o ERG no YouTube, vê o vídeo lá de uma galera falando algo sem conferir o edital daquele ano, né? E tudo está no edital. Então, leiam o edital para saber de fato o que é a realidade sua. Porque o seu edital é aquele contrato, né, entre a pessoa que faz o processo seletivo e a banca. Tipo assim, a gente vai avaliar isso e vocês estão de acordo e possam estudar, beleza? Vamos lá então, gente, ó, sigam-me, @balt.educa lá no Instagram. Sigam a gente também, quadro EAD, ok? Temos vários conteúdos gratuitos para vocês e também conteúdos que são muito positivos para aprofundamento de vocês nos estudos. E agora estamos em período de depoimentos, né? Então tem lá vários coleguinhas que são nossos alunos já há algum tempinho e estão conseguindo aí nessa semana a aprovação, beleza? Então acompanha a gente lá e se quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar, estamos abertos a qualquer coisa. A única coisa que eu não faço é corrigir texto de graça, viu, gente? Já falo isso aqui de uma vez. Porque o que tem gente me pedindo, Balt, dá uma olhadinha. Eu falo, não vou dar. Muita gente me pede, não tem como, é impossível. Mesmo se eu quisesse, não teria como. Então, não estou corrigindo texto de ninguém de graça, viu? Mas bora lá. Retrospectiva. Na semana passada, a gente falou sobre algumas mentiras, né? A semana passada foi
as maiores mentiras contadas sobre redação. Era mais ou menos isso, não era? Eu não vou lembrar o tema na íntegra, não, porque era muito, muito extenso, né? Muito extenso o nome. Quais foram as mentiras? Eu lembro de uma. Eu lembro da mentira sobre o parágrafo frasal. Alguém mais lembra outra mentira? Temos a mentira dos conectivos, né? Que todo período tem que começar com um conectivo, né? Mais ou menos 3 repertórios por texto. Enfim, a gente teve várias mentiras que foram contadas, né? Sobre parágrafo frasal, período longo, os conectivos em todo parágrafo, mais de um repertório por texto, a competência do agente, né? A competência do agente da proposta de intervenção não precisa ser a mesma que ele de fato tem. Então, assim, são várias mentiras. No entanto, a gente falou sobre a necessidade da gente cobrar algumas dessas coisas para que vocês visem excelência e errem menos, não é? Então, isso aí ficou acordado entre a gente, que por mais que não seja penalizável em alguns processos seletivos, a gente sempre vai penalizar. Por quê? Porque a gente quer que vocês cheguem lá excelentes e atinjam aí o resultado que todo mundo está atingindo aí na redação. Beleza? Então essa foi a nossa retrospectiva. E hoje a gente vai falar sobre erros que a gente pode errar. Vocês já pensaram, gente, que maravilha, coisas que vocês podem errar à vontade, sem ser penalizados? Acho que tira aquele peso das costas e fala assim, e sai aquele peso, sai, isso aqui eu posso errar sem problema, isso aqui eu vou, sabe, tirar, já é tanta coisa que a gente sempre fica, né, pensando, então essas coisas aqui são mais tranquilas, então tem várias coisas aí que são importantes pra gente trabalhar, e eu acho que isso aqui vai dar essa tranquilidade. Então bora lá, sem mais delongas. Nomes próprios. Gente, nomes próprios é uma loucura. Tem poucos Baltazares por aí, mas os poucos que tem, eu já vi de diversos jeitos, beleza? Eu já vi Baltazar, eu já vi Baltazar, para quem não sabe, meu nome é Baltazar, não é Balt, viu? Eu já vi Baltassar, e muita gente já escreveu, tadinhos, gente, muita gente escreveu meu nome com U, como se fosse Bauman, né? Baltazar. Ainda não vi o Baltazar com U e S, mas enfim, muita gente escreveu isso. Por quê? Porque os nomes próprios, viu, gente? Isso a gente pode ver por acentuação, a gente pode ver por Vitor, que tem um C, tem outros que não tem um tem TH, tem Thiago, enfim, tem várias coisas nos nomes próprios. Por quê? Os nomes próprios, eles não seguem a norma padrão. Isso a gente pode ver, gente, em diversos nomes, beleza? Por quê? Acentuação, né? Às vezes é uma paroxítona terminada com L, por exemplo, mas não é acentuada. Por quê? Porque a pessoa que foi assinar ali não quis. Né? Muita gente vai lá com o nome pronto, escrito, né? Às vezes não tem conhecimento de ortografia, vai lá e fala, tem que ser esse nome. E aí tem o nome lá, né? A gente tem uns nomes até muito engraçados, né? Não sei se vocês já viram. 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Tem uns nomes assim que são icônicos, né? Então a gente tem sempre vários nomes próprios que são diferentes e eles não seguem a norma padrão. Então, como, por exemplo, vocês vão citar um dramaturgo brasileiro, mas ele tem lá o nome dele, sei lá, é um oxítono terminado em A, mas não tem um acento. E aí vocês colocam um acento. Vocês não vão ser penalizados por isso. Por quê? Porque o nome próprio ele não segue a norma padrão por conta de inúmeras situações, né? Meu pai mesmo foi registrado dias depois do nome dele. Meu pai também chama Baltazar. Foi o pai dele que foi lá, o pai dele era analfabeto, enfim. Chega lá, o cara que trabalha no cartório escrevia o nome do jeito que quisesse, e é isso mesmo. Então, nomes próprios vocês podem errar. Então, se vocês forem citar um nome muito complexo, vocês podem errar tranquilamente. Principalmente, gente, se for um nome próprio estrangeiro. Por exemplo, vocês sabem escrever o nome desse cara aqui? Nossa, eu vou te falar um negócio. Toda vez que eu vou lá preparar uma aula, uma oficina de redação, que eu falei assim, nossa, aquele filósofo alemão, ele vai caber direitinho aqui nesse tema. Vou usar. Mas o que acontece? Gente, sinceramente, eu não sei escrever o nome dele. Eu não sei escrever o nome dele. Eu tenho sempre que ver, inclusive eu tenho que ir agora. Quem é esse cara, gente? É o Friedrich Nietzsche. Né? É um nome muito complexo. Imaginem só, a gente ter que escrever isso na redação da gente. Então a gente pode errar isso, né? Eu já vi Nietzsche escrito de todo jeito, viu? Já vi Nietzsche assim, Nietzsche, já vi Nietzsche assim,
né? Enfim, tem limite de tudo quanto é jeito. Vocês podem escrever assim, não tem problema nenhum. O corretor, se você chegar lá e soltar um NIT desse jeito aqui, ele não pode penalizar. O que ele vai avaliar é o repertório. Se é legitimado, pertinente, relevante, isso aí ele vai, sem problema nenhum. Mas, de resto, você pode escrever do jeito que você quiser, sem problema nenhum. Então, podem escrever do jeito que for. Outro camarada muito difícil é esse aqui, né? É o Rousseau, é o Jacques Rousseau. Muita gente escreve de diversas formas. Vocês podem chegar lá e escrever assim, ó, Rousseau, pode escrever assim, Rousseau, podem escrever assim, Rousseau. Não tem problema nenhum. Qualquer jeito que vocês vão escrever está correto. Vocês não podem ser penalizados por conta disso. Justamente porque nomes próprios a gente não penaliza, principalmente se forem nomes estrangeiros, tá? Então, Rousseau também não tem problema. Outro nome muito conhecido, né, é Bauman. É um nome polonês aí, né? Zygmunt Bauman. E Zygmunt, eu já vi muita gente escrevendo assim, ó, Zygmunt, né? E é Zygmunt, né? Então tem Zygmunt e tem gente que coloca Bauman com 2 M's e um N, tem gente que coloca Bauman com 2 N's no final, Zygmunt, Bauman, enfim, faz uma, nossa, aquele negócio. Mas, novamente, você não pode ser penalizado por isso, apenas pela qualidade do repertório, beleza? E Marcelo perguntou uma coisa interessante. Ó, vou falar sobre isso, Marcelo, vou inclusive deixar a sua mensagem aqui aberta, tá? É uma estratégia muito positiva para a gente utilizar. Outro nome muito famoso e muito difícil é Hannah Arendt. Muita gente escreve de todo quanto é jeito, né? Pode escrever Hannah, pode escrever do jeito que é mesmo, né? Hannah, enfim, existem várias formas da gente escrever e essas formas não são penalizáveis de acordo com a norma padrão, beleza? Agora, o maiúsculo é obrigatório. Se você chegar lá e colocar Rousseau, você não vai perder por conta da nomenclatura, mas sim por causa do maiúsculo. Se for nome próprio, tem que ter maiúsculo, né? Isso não pode errar. Isso aí é unânime. Por quê? Porque todo nome próprio, independente da grafia, ele vem com a letra maiúscula. E gente que tem a letra de forma, pelo amor de Deus, ó, chamando vocês, deixem as suas letras maiúsculas mais marcadas. Muitas redações estão perdendo pontos, por quê? Porque não está diferenciando o tamanho das letras maiúsculas. Vocês podem ter a letra em forma, não tem problema nenhum. A minha letra, como vocês já percebem, ela é uma letra de forma, né, quando eu escrevo para dar destaque aqui, mas a gente precisa diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas. Esse é um dos erros na prova oficial que são mais penalizáveis, acreditem ou não, beleza? Então pode errar nomes próprios? Pode. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Né, gente? Errar vocês podem, mas ficar bom é. Né? Se você chegar lá para o corretor e escreve Rousseau daquele jeito, escreve Zygmunt Bauman daquele jeito, escreve Nietzsche daquele jeito, o corretor vai olhar para você e falar assim, poxa, né, já vai dar aquela zoada ali na margem de subjetividade por conta disso. Às vezes pode ser, né? A gente sabe que existe uma margem de subjetividade. Mas por conta daquele erro, ele não pode penalizar. Mas não é de bom tom, né, gente? Vamos combinar, porque a gente não... a gente precisa manter a excelência. Então, poder errar, pode, mas não é aconselhável. E aí o Marcelo perguntou aí para mim, Balt, pode só colocar o sobrenome? Quando a gente não sabe o nome exatamente, como Zygmunt é um nome difícil, como Friedrich é um nome difícil, né, como a Hannah é um nome difícil de escrever, Jean-Jacques, né, um nome francês, também difícil de escrever, vocês podem optar pelo sobrenome só, não tem problema nenhum. Em todos os exemplos que eu faço, enfim, as redações, eu escrevo, quando eu tenho alguma dúvida assim, sobre o nome estrangeiro e tal, eu escrevo só o sobrenome, se eu tiver certeza dele. O que não rola muito é só o nome, o primeiro nome, tá? Então, o primeiro nome não aconselharia muito. Mas o sobrenome, vocês podem sim utilizar isso como uma forma de estratégia, tá bom? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria
maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Bora para mais erros, gente? Estrangeirismos. Gente, isso aqui dá pano para manga. O que é estrangeirismos? São palavras que a gente busca de outros países, né, que são incorporadas em nosso país, beleza? Então a gente busca lá, como abajur, sutiã, vem do francês, né? Como internet, online, vem do inglês. Enfim, existem várias referências que a gente vai pegando emprestados aí. Então esses estrangeirismos, vocês podem errar esses, não esses que eu tô falando, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Estrangeirismos, eles podem ser errados, vocês podem colocar errados, porque faz parte de uma outra língua, né? A nossa língua materna é o português, né? O português foi institucionalizado aqui há muito tempo, e para processo seletivo, o que é válido é a norma padrão da língua portuguesa. Então, palavras estrangeiras a gente não precisa acertar, mas tem um porém. Estrangeirismos, eles precisam vir com as aspas, tá? As aspas, a gente usa as aspas para citação direta, para nomes de obras, e estrangeirismos, e somente. Na redação a gente não usa aspas para marcar ironia, porque não tem ironia. A gente não usa aspas para dar ênfase para uma palavra, porque isso também não é do tipo textual que a gente está trabalhando. Então as aspas são usadas para isso. Nome de obra, citação direta, estrangeirismo. Então o estrangeirismo, vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem, tá? Desde que estejam entre aspas. Agora, tem um porém. Qual que é o porém? Os estrangeirismos não dicionarizados. Por quê? Existem palavras no português que já estão no dicionário e elas são estrangeirismos. Como, por exemplo, o quê? Internet. O que mais? Online, né? Eu falei online também está aí nesse hall. Estresse, inclusive, já tem a grafia português, né, dela, a grafia da língua portuguesa. Existem várias palavras que elas já estão no dicionário. Esses estrangeirismos que estão no dicionário, vocês não precisam colocar entre aspas, mas vocês têm que acertar a grafia deles de acordo com o dicionário. Porque como a gente já falou aqui nessa live, toda a linguagem aqui na dissertação, ela precisa ser denotativa, né, do sentido denotativo, e por isso que os estrangeirismos que são dicionarizados, a gente precisa acertar a grafia. Agora, aqueles que não o são, a gente pode errar à vontade. Balt, como eu descubro se uma palavra é dicionarizada ou não? Pesquisando no dicionário, acumulando aí vocabulário, entendendo quais são essas palavras. Hot dog, por exemplo, não está no nosso dicionário, eu acho, né? Deixa eu pesquisar aqui. Não está no nosso dicionário. Não está no nosso dicionário, hot dog. Deixa eu ver qual mais aqui. Shopping. Será que shopping tá? Eu acho que shopping pode estar, viu? Shopping está no dicionário. Então, shopping vocês não podem errar aí esse jeito que está escrito. É desse jeito mesmo. Outdoor. Vamos pesquisar aqui outdoor. Eu acho que outdoor também está no dicionário. Outdoor também está no dicionário, então a gente não coloca entre aspas, a gente tem que acertar a nomenclatura do jeito que ela está, beleza? Caso a palavra seja semelhante ao português, tipo boca, eu deveria usar o português ou poderia utilizar o estrangeirismo? Se existirem palavras correspondentes ao brasileiro, ao português, né, e você não souber exatamente se aquela palavra é um estrangeirismo dicionarizado ou não, vá sempre no português, beleza? Sofia, existem as duas grafias, beleza? Eu aconselho sem o hífen. Mas, gente, grande chave, tá? Grande chave dessas palavras estrangeiras, como no Enem de 2018 caiu muitas, por causa de software, por causa de que mais? Algoritmo, né? Algoritmo é uma palavra inglesa, né? Mas enfim, inúmeras outras coisas, internet, online, enfim, aquelas coisas que tinha lá. Eu estou falando palavras que não são estrangeiras. Mas vocês entenderam, né? Essas palavras mais ligadas ao mundo da computação, que são geralmente em inglês. Sempre olhem a proposta. Dica, tá? Se lá na proposta tiver de boa, tiver lá tranquilo, tiver lá um nome bonitinho, vocês pegam de lá, tá? Não tem problema nenhum. Site também é internalizado. É edicionalizado. Marketing, não tenho certeza, deixa eu ver. Marketing é edicionalizado, então tem que acertar o nome, tá? Então a ideia é ir pesquisando, mas a proposta de redação é sempre um mecanismo muito interessante para se ter esses embasamentos, beleza? Então, regra geral, estrangeirismos
podem ser errados, desde que sejam estrangeirismos que não estão no nosso dicionário. Se estiverem, a grafia tem que estar correta. Se não estiverem no nosso dicionário, vocês podem escrever ele do jeito que vocês quiserem, desde que vocês coloquem aspas, beleza? E a gente está falando muitas palavras aí que são inglesas, né, que são de origem inglesa, mas existem várias outras que não o são, como, por exemplo, quitanda, que vem, né, salvo engano, de Angola, pipoca indígena, eu acho. Enfim, tem várias palavras que entre aspas, são estrangeiras, né, mas que são incorporadas aí na nossa cultura há muito tempo, que vêm de outras línguas e que já estão no dicionário. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Bora lá. Uso do este, esse, aquele. Meu Deus. Isso aqui é alguns processos seletivos, tá? E eu nem acredito que isso aconteça. O que acontece? Eu fui no sítio, vamos lá a palavra. Aqui foi um péssimo exemplo, tá? Porque eu sou péssimo de exemplo. Mas a ideia aqui é necessariamente olhar essa retomada, né? A gente sabe que o este, ele é um pronome, a gente já viu isso aqui em outras aulas, né? Que apresenta algo, ele não retoma algo que já foi. Ele apresenta, ele é um pronome catafórico, um pronome demonstrativo catafórico, que ele traz aí alguma coisa que está adiante e não que foi passada para trás. No entanto, alguns gramáticos dizem que quando temos o ponto final e a gente quer retomar a última palavra antes do ponto final e utilizar essa palavra como sujeito, né, da oração, então a gente usa ali o pronome para retomar. Se for a última palavra, a gente poderia utilizar o este para retomar, desde que seja a última palavra, beleza? Alguns gramáticos dizem que não, que deveria ser esse, porque já passou, beleza? Então percebam que a gente não está retomando a situação, a gente está retomando apenas uma palavra para utilizar, né, como uma classe gramatical na próxima oração. Então, por conta dessa dissonância, tem gente que tem que ser esse, tem gente que tem que ser esse, em grande parte dos processos seletivos isso não é cobrado. Agora, qual é o mais aceito? Se for a última palavra, o este pode fazer referência. Se não for, ele não faz. A gente troca por esse. Mas a regra geral é aquela que já foi apresentada para vocês. O este é um pronome catafórico, o esse, aquele, são pronomes anafóricos que estão fazendo referência a algo que já passou. No entanto, esse caso aqui é uma exceção se a gente quiser fazer essa substituição. Agora, Balt, é de bom tom? Não é de bom tom, tá, gente? Eu não gosto disso. Isso é muito pedante, isso é muito chato. A divergência. Então, troque por outra palavra. Eu falo que o local estava frio, por exemplo, em vez de utilizar essa técnica de referência, justamente porque ela é muito visada. Então, você pode errar esses casos aí sem problema nenhum. O Enem não é penalizado, beleza? Mas é um problema. Eu não gosto disso aqui. Eu marcaria, falo, ó, troca isso aí. Eu poderia falar o tempo estava frio, o local estava frio, utilizar aí um sinônimo, tá? Por conta disso, por conta de haver realmente divergência entre vários gramáticos sobre esse assunto. E como, por exemplo, o Enem, ele não pega nenhuma divergência, ou seja, toda divergência não pode ser penalizada. Essa é uma delas, tá? As únicas divergências que são penalizadas estão no manual do corretor, tá? Então, assim, eu não aconselharia esse tipo de coisa. Vamos adiante. Isso que a gente já viu, né? Precisa acertar a competência exata do agente. A gente já viu isso semana passada, eu não vou falar. Beleza? Justamente porque, gente, é difícil demais, a gente não sabe realmente qual é a competência de quê. Principalmente, sempre que entra o presidente, muda tudo. Por exemplo, o Ministério da Cultura era da cidadania, agora do turismo, não é isso? Ou é o Ministério da Cidadania e Turismo? Ou era o Ministério da Cultura e agora está no turismo, né, como a secretaria. Enfim, muda sempre, entra presidente, sai presidente, muda essas coisas, as competências são difíceis, tem sempre aí alguma competência que a gente não conhece, e por ser aí algo ligado a um conhecimento mais profundo, observou-se que era necessário não penalizar. Então você tem só que ser parecido, né, gente? Vai falar coisas muito discrepantes, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura toma conta da cultura, o Ministério da Agricultura toma conta da cultura, que é agricultura, né? Não. Então, a gente não vai colocar e esse tipo de coisa quando for absurdo desse jeito. Mas, se tiver paradinho, não tem problema nenhum. Agora, esse aqui é chocante, o quinto, viu? Já coloquei 3 mistérios extintos. Esse é impossível acompanhar, né, gente? Ó, eu vou tentar achar para vocês, eu não sei se eu consigo, mas tinha um artigo
que ele resumia todas as mudanças dos ministérios, tá? Onde está cada ministério, quais são os subministérios. Era muito útil, a gente trabalhou ele no extinto podcast Chá de Redação. Às vezes a gente pode retomar isso em alguma aula aqui, viu? Vocês gostariam disso, a gente trabalhar esses ministérios em uma mentoria? Eu ia gostar muito, acho que ia ser um assunto bem legal para a gente trabalhar. Se sim, coloca aí, ó, Balt, faça. Podem me mandar, vocês me mandam. Vocês são meus patrones. Modo, efeito e detalhamento não podem ser anulados. Independente do que vocês colocam na sua redação, independente daquela loucura que vocês vão inventar lá, se você demarcou modo, efeito e detalhamento, não tem importância. Vocês não serão penalizados, eles serão validados, tá? Mas eles precisam estar explícitos, ou seja, o corretor precisa dar uma olhada nisso e saber exatamente qual que é qual. Ação pode ser nula. Alguém sabe uma ação nula? Ação nula. Conscientização. Conscientização não é uma ação. É uma ação conscientizar. Vou ali conscientizar alguém. Não, você conscientiza, você faz uma campanha educacional, você faz uma campanha publicitária, uma campanha propagantícia, com viés, né, de conscientizar, educar, enfim. Mas conscientizar puramente não é uma ação. Né? Então, a ação, o agente, eles podem ser anulados, mas o modo, o efeito, o detalhamento não, independente daquilo que você colocar. Ah, Balt, então eu vou colocar que é por meio de uma da abobrinha verde que brota no chão e nasce um maracujá imenso, grande, um sol de verão de gelo na Via Láctea 3726. Pode colocar, você vai perder incoerência, né, cabeção? Mas o detalhamento ali, o efeito, essas coisas, o modo não serão penalizados. Agora, vocês tem sempre que fazer sentido, né, gente? Porque senão vai entrar em outras coisas aí que vocês vão perder. São várias competências. Então aí vocês podem colocar o modo, o efeito, o detalhamento, qualquer que seja o conteúdo deles, está correto. Desde que seja coerente com aquilo que vocês estão falando. E ó, filhos, direitos humanos, bom, se deu mal no Enem, viu? Porque, principalmente no Enem, é zerada a proposta como um todo. Então tem aí algumas ressalvas. Beleza? Em outros processos seletivos, acho que o Unesp não cobra direitos humanos, acho que o ITA também não cobra direitos humanos, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas sempre entra em contradição, tá? Às vezes entra até como não entendimento da proposta, então você pode até não ser zerado mais, né, por direitos, por falha dos direitos humanos. O Enem não é zerado mais também, mas você perde a competência, sim, em grande parte na 3, se você fizer isso no Enem, e outros também, da contradição, da incoerência, e às vezes até a interpretação do tema mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações dava a linha pela metade. Tá vendo? É isso. Mas ele pode usar a secretaria, né? Secretaria, sei lá, da ciência, acho que é isso, né? Conscientizar pode ser finalidade? Pode ser uma finalidade, tá? Mas essa palavra, ela tá cada vez mais sendo mal vista. Beleza? Essa palavra está sendo muito mal vista, então eu evitaria essa palavra. Eu igual falei aqui, viu, Ana? Eu aconselho evitar essa palavra porque o corretor já bate o olho nela, já tem que achar problema, porque ela é uma palavra muito batida, tá bom? E não respeitar os direitos humanos não é coerente. Não é coerente no texto e não é ser um ser humano, né? Quem desrespeita os direitos humanos não está sendo humano. Eu não gostaria de não ser considerado um humano, né? Então é isso aí, Rafaela, mas vai mais fundo, né? O que tira pontos da compreensão da proposta é você não entender o recorte temático, tá? Entender exatamente por onde seguir. Tem temas que são muito amplos, que dão abertura para várias discussões. E aí a gente precisa olhar a proposta para a gente entender por onde a gente vai. Se a gente vai para o lado financeiro, se a gente vai para um lado, enfim, de problema social, tem uma série de coisas aí, dependendo do tema. Então, quando o tema é muito amplo, abre muita margem para vários assuntos, a gente precisa olhar a proposta para saber por onde vai. Mas se não for a conclusão de proposta de intervenção, pode botar conscientizar? Não aconselharia não, também não. Como que você vai conseguir, né, assim, pode, essa regra aqui, gente, é mais para o Enem, claro, né, e para os processos seletivos que cobram proposta de intervenção. Para quem não é, isso não é válido, mas assim, tem que prestar atenção para ver se cabe conscientizar mesmo, enfim. Mas para outros processos seletivos eu não vejo tanto problema. Gente, acho que é isso, né? Fim! Sigam lá no balt.educa para mais conteúdos. Gente, deixa eu fazer um merchan aqui. Calma aí, quem não é aluno do quadro, nós estamos com a matrícula aberta do meu curso de redação. Olha pra você ver que legal. Tem um tempo que eu não faço merchan aqui no meu curso, né? Depois eu reclamo, não tá vendendo mais, mas é porque também eu não tô falando, né?
Então, assim, aqui é o nosso curso, tá, gente? O nosso curso de redação só voltado para o Enem, 920 a redação. Vão lá, né? E se vocês estiverem interessados, é nóis. Então, beijo, gente. Até mais. É nóis.